Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para continuarmos a leitura. Na verdade, eu vou começar a leitura, né? No outro vídeo eu fiz um resumo dos 4 primeiros capítulos. Falei um pouco de pergunta motivadora, que é a pergunta que deve motivar a sua leitura. Veja, para você fazer uma leitura bem feita ao longo do tempo, né? Você tem que se fazer perguntas, fazer pergunta para o texto, para saber para onde o texto está indo, tá? Nós estamos lendo o livro aqui, A Conquista de um Sonho, da Regina Drummond. Muito bom livro, recomendo. Estou fazendo um comercial de graça aqui. Ô, Regina, se você quiser pagar para mim, pague, eu aceito pagamentos, tá? Outra coisa aí, cara, primeira vez que eu vou fazer isso, né? Dá um like, cara. Dá um like, se inscreve no canal. Não custa nada, só você dar um cliquinho aí e vai que vai. Me ajuda muito, joga aqui uma moeda no chapéu do tio. Beleza? Vamos lá, pessoas, então. Vamos ler o livro aqui. Eu vou ler na velocidade e na entonação que eu leio para mim mesmo, tá? Então eu leio mais devagar mesmo. Eu gosto de saborear o livro. E você vai entender ao longo do tempo, quando você for... Espero que você continue lendo aí. Que quanto mais devagar você lê, mais rápido você entende. É paradoxal até, né? Mas você vai entender que quanto mais tempo você demora lendo, mais rápido você entende. Vamos lá, pessoas. Capítulo 5. Ideias fantásticas. Citação. O dinheiro não só fala, como faz muita gente calar a boca. Milor Fernandes. E aí, Milor Fernandes foi um escritor brasileiro. Nasceu em 1923, morreu em 2012. Escritor, dramaturgo e jornalista carioca, muito conhecido por seu humor. Escreveu em redações de periódicos de grande circulação, como a revista Veja e o Jornal do Brasil, e em mais de 50 anos de carreira. Também foi chargista, roteirista e tradutor. Vamos à história. Pedro André não era de desistir do que queria facilmente. Pausa aqui, né? Lembra que eu falei das características, né? O narrador já começa reafirmando a sua confiabilidade. No dia seguinte, ele já apresentava uma nova sugestão a seu amigo e principal vítima ouvinte de suas grandes e mirabolantes ideias. Eu estava pensando, a gente poderia programar uma festa e vender os ingressos. Poderíamos convidar as garotas da nossa turma para dançar. A Simone ia adorar. Para declamar poesia, aí ia ser a vez da Martinha. Para cantar, o Robertão. Vai ser a sua chance. E quem sabe, até a Psora, escreveu assim mesmo, tá? Psora, não entrava com uma daquelas histórias de fantasmas que a turma tanto gosta. Isso foi o Pedro André. Vitor não gostou. Cara, você já pensou no trabalho que dá fazer uma festa, uma coisa dessas? Ora, qualquer coisa que a gente for fazer vai dar trabalho, disse o Pedro André. E o Vitor respondeu, mas acho que fazer festa é ainda mais difícil. E aí o Pedro André, e o que você sugere, Vitor? Sei lá, Pedro André. Está vendo? Você não tem ideia nenhuma, só fica sendo do contra. E aí o Vitor falou, não é nada disso. É que organizar essas coisas é complicado demais, vai dar trabalho, e a gente nem sabe quanto vai conseguir ganhar. E se ninguém quiser ir? E se ninguém quiser dançar, cantar e declamar pra gente? Você não acha que, já que nós estaremos ganhando dinheiro com isso, não teremos de pagar um cachê para os nossos artistas? Pausa aqui. Essa é a primeira vez que o Vitor realmente tem uma participação ativa na história, né? Ele tá ponderando aqui, né? Isso é legal pra caramba. Ele tá ponderando pela primeira vez, ele tá colocando o Pedro André mais no chão. E vejam, Pedro André até agora ele era o protagonista mesmo, né? Com P maiúsculo. E agora ele tá dividindo esse protagonismo com o Vitor, né? O Vitor tá ascendendo aqui. Isso é uma coisa boa de se observar. Pedro André teve de dar o braço a torcer. Voltando aqui. Tem razão. Mas eu já tive outra ideia e ela é mais fácil. Vamos fazer uma rifa! E aí o Vitor, rifa? Já participei de uma, mas não lembro direito como funciona. Vamos perguntar para o meu pai. Talvez ele ajude a gente.
Rafael Macedo estava sentado diante do computador com um ar bastante entediado. Pedro foi logo perguntando. Pausa aqui, né? Rafael é o pai do Pedro, tá? O que é rifa, pai? Como funciona? E aí o Rafael. Uma rifa é uma espécie de sorteio. Os participantes compram um número em troca de uma chance de ganhar um prêmio. Pode ser feito com nomes também. Imagine essa situação. Eu compro um objeto para rifar, como um game que custa R$ 100. Quero lucrar pelo menos o dobro com a minha rifa. Então, escolho 250, que divido em pedacinhos que, digamos, digamos, R$ 5, que eu vou chamar de cotas, e procuro vender cada uma para amigos, vizinhos, conhecidos. Tenho de vender todas até o dia previamente combinado, que é a data que marquei para fazer o sorteio. Um desses compradores vai ganhar o game. E o dinheiro, como fica? Vitor quis saber. É como fazer uma aposta. Cada um joga, dá um palpite, tenta adivinhar. Todos pagam, mas só um ganha. Isso é, eu fico com o dinheiro e o ganhador fica com o prêmio, o objeto rifado. Entendi, respondeu o garoto. O Vitor, né? É como se essa pessoa tivesse comprado o game, que vale R$ 100, por R$ 5. Exatamente, concordou o Rafael. Os outros perdem seu dinheiro, mas não é muito dinheiro, conclui Vitor. É, concordou Pedro André. R$ 5 dá para arriscar. E como eu ganho dinheiro com essa rifa? Isso é o que ele realmente queria saber. O pai explicou. Continuando nesse exemplo, com a venda de 20 cotas, recupero meus R$ 100. Então, lembrando que ele comprou o game que ele vai fazer a rifa, né? Por R$ 100, tá? Cadê? Tá. Posso dizer, então, que o investimento foi pago. Mas se eu vender 50 cotas, o lucro será de 30 cotas. Sim, aí o Vitor falou, né? A R$ 5 cada uma, dá para faturar R$ 250. Ele calculou de cabeça. Exatamente, concordou Rafael. Como pagamos R$ 100 pelo objeto, ganharemos R$ 150, Pedro André respondeu depressa. Vejam que eles são bons de matemática, né? Eles são bons de matemática, isso é uma coisa legal. Uma coisa, inclusive, que é difícil de ver hoje, né? Gente mais nova, boa de matemática. Cadê? Entendi, disse Vitor. E perguntou, qualquer um pode fazer uma rifa? A princípio, sim, respondeu o pai do Pedro. Mas para que seja uma coisa honesta, tem de ser tudo numerado. Quando uma pessoa compra, ela escolhe um número. O nome, endereço, telefone e e-mail dela devem estar escritos numa lista, para ela poder ser avisada se ganhar. E quem organiza a rifa tem de ter muito cuidado com falsificações. Pessoas desonestas podem fingir que estão participando e vender as cotas para ficar com o dinheiro. E para saber quem ganhou? Perguntou o Pedro André. Como eu disse, é feito um sorteio, um dia marcado com antecedência. Como assim? Aí o Pedro perguntou, né? Ao iniciar a rifa, o organizador diz: o ganhador será o do número sorteado no dia tal. E quem faz o sorteio? Pode ser a gente mesmo? Perguntou o Vitor. Pode, mas em dia e hora marcados desde o lançamento da rifa e na presença de várias testemunhas. Porém, o mais comum é usar o número do ganhador da loteria. Eles perguntaram, como assim? Suponhamos que sejam 50 cotas. Então usaremos os números de 1 a 50, avisando que o ganhador será aquele que escolheu os dois últimos algarismos do número ganhador da Loteria Federal. Se o número sorteado pela loteria for, por exemplo, 349.126, nosso ganhador será o número 26. Entenderam? Ou seja, você só usa o último número, né? Você só usa a última dezena. E aí todo mundo. O sorteio é feito pela loteria, não tem como eles combinarem entre si. Os dois concordaram e pediram a ajuda de Rafael para fazer uma rifa. Ele aceitou. Gostava de ver os meninos se esforçando para buscar o que queriam. Achava que era um bom treinamento para a vida. Ele achava, né, o Rafael.
Assim, eles fizeram um folheto de propaganda no computador. Na parte de cima estava escrito. Então aqui, ó, esse é o folheto de propaganda, tá? Tá vendo? Participe da rifa de um game e ajude o Pedro André a comprar seu console. Rafael tinha dito que era importante dizer sempre a verdade. Tá, isso foi o pai do Pedro, né? Então eles foram para a escola, fizeram a rifa, tá bonitinho. E aí no dia seguinte, a gozação na escola deixou os dois garotos realmente decepcionados. As garotas, então, não apenas ficaram bravas, mas principalmente se sentiam por fora, porque não estavam interessadas em ganhar um game nenhum. E isso reduziu bastante os clientes interessados nos números da rifa. Que trabalho que deu vender os 50 números? Isso aqui é tudo o narrador falando, tá? Ainda bem que as famílias, sempre prestativas, vieram em socorro dos garotos e a experiência teve final feliz. Eles conseguiram vender todos os números e fazer o sorteio. A vencedora foi uma das professoras da escola. Ela ficou contente, no final das contas, e disse que ia presentear um sobrinho com um prêmio. Mas um dinheirinho foi para o caixa. Mais um dinheirinho foi para o caixa. Mais perto ficou Pedro André de realizar seu sonho, mas ainda faltava muito. Puxa, disse ele para o amigo, Pedro André, né? Não imaginei que fosse tão difícil ganhar dinheiro. O outro não pôde deixar de zombar. Você chama isso de ganhar dinheiro? Bem, se não é roubado, posso dizer que o dinheiro foi ganho. O que estamos fazendo é uma espécie de trabalho. Ou você tem alguma coisa contra? Pedro André ficou aborrecido. Então veja uma outra coisa aqui, pausa, né? Veja uma outra coisa aqui. O Pedro André não tinha ficado aborrecido, ele não tinha mostrado esse aborrecimento ao longo dos 4 primeiros capítulos, né? Mas agora aqui no finalzinho do 5º, ele já tá meio pé da vida, né? Porque ele tá se esforçando muito e não tá conseguindo ter o retorno que ele desejava. Mas nunca se esqueçam, é um menino de 10 anos, acabou de completar 10 anos. E tá trabalhando, dando um jeito para conseguir o console, né? Então ele é um menino muito fora da curva. Voltando aqui. Plip, plip. Dinheiro, dinheiro. Quem será que inventou o dinheiro? Como foi que tudo começou? Perguntou-se Vitor em voz alta. O amigo gostou da interferência. Nossa, agora eu também fiquei curioso. Vamos fazer uma pesquisa? Respondeu Pedro André. E aí acabou o capítulo 5. Pergunto para vocês. Vamos lá de perguntas motivadoras, né? O narrador se mostrou confiável? Nós já sabemos que o narrador é em terceira pessoa, onisciente e observador. Tá, ok. Não preciso voltar nisso. Ele se mostrou confiável? Sim. As características do Pedro André se mantiveram as mesmas. Ainda que ele tenha demonstrado certa, como é que eu posso dizer, ansiedade, alguma imaturidade, mas ele só tem 10 anos. Ok, cabe isso no menino de 10 anos. E veja que ele não fez birra, ele não brigou, ele realmente está preocupado ele está se mantendo determinado. Então isso aqui é muito importante, tá? Ele está se mantendo determinado. Beleza? Ok. O narrador é confiável. Então essa pergunta ela se manteve, ela foi respondida com êxito, né? E positivamente. Pergunto para vocês agora, vocês acham que a autora se manteve boa ao longo desse capítulo? Ou melhor, a história manteve a sua coerência interna? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer sempre, né? E eu posso responder aqui tranquilamente, né? Para mim, não. Aqui a autora derrapou um pouco, porque eu não consegui ver, pelo menos, né? Eu estou lendo pela terceira vez esse capítulo. Eu não consegui ver nenhuma referência, nenhum diálogo direto entre a citação e o capítulo, o que foi narrado. Então, voltemos aqui, né? A citação quer ver? Ó? A citação o dinheiro não só fala, como faz muita gente calar a boca.
e eu não consegui ver esse diálogo aqui, né? Pode ser que tenha, e pode ser que vocês lendo o capítulo, aliás, novamente, eu sugiro fortemente a leitura desse livro, tá? É um bom livro, de qualquer maneira. Mas eu acho que nesse capítulo aqui específico, não tá... Ele não manteve... Os 4 primeiros capítulos são muito bons. O quinto já... Não é ruim, mas ele é inferior aos outros, pelo menos nesse quesito para mim. A coisa boa desse capítulo é que o Vitor começou a se mostrar mais para a história, então ele ganha uma preponderância maior, e principalmente o pai do Pedro André, que é o Rafael. Então essa é uma coisa boa, né? Vejamos então no próximo vídeo o capítulo 6, que eu vou ler aqui também, beleza? Pessoas, é isso então, durmam bem, bebam bastante água e aproveitem sua vida. Até mais, tchau, tchau!